na hora de contratar a sua extensão em Portugal, como funciona o trabalho de uma assessoria imobiliária, que é a Oliveira Imóveis, é uma imobiliária que tem o foco no comprador, que presta o serviço na posição de assessoria imobiliária, versus uma imobiliária convencional. Então, meninos, eu gostaria que vocês começassem, eu não sei qual dos dois, mas dando essa grande diferença que existe, porque muitas pessoas não sabem disso, e é muito importante que se atentem na hora de investir em imóveis de Portugal, que se pagam sozinhos e geram aí a sua poupança em euros todos os meses. Bom, vamos primeiro, boa tarde a todos para aqui de Portugal. Já boa tarde, porque já é mais do que meio-dia no Brasil, não é? Então, boa tarde a todos. Inicialmente, vamos falar então do conceito. Uma imobiliária é uma empresa que faz as angariações imobiliárias entre um comprador, ou um possível comprador, e um pretenso vendedor, que faz esse relacionamento que liga essas duas pontas, né? Isso é uma imobiliária. Qual é o trabalho dela? Apresentar os imóveis que ela tem à venda, encontrar compradores e tentar juntar as duas partes. Quando nós estamos falando de uma assessoria imobiliária, nós estamos falando, no nosso caso, de também, como o Giovanni bem colocou, uma imobiliária, mas que presta muito mais do que esse serviço simplesmente de apresentar os seus imóveis para os clientes. Os nossos clientes estão em outro país, né, ou em outros países. Nós temos clientes do Brasil, nós temos clientes da América Latina como um todo, nós temos clientes da América do Norte, nós temos clientes europeus, nós temos clientes hoje do Oriente Médio e de África também. Então, o nosso objetivo é muito mais do que simplesmente pegar um imóvel e apresentar para um cliente. Nós fazemos todo um pacote de serviços, a começar pelo entendimento da real situação daquele possível comprador, que é o que nos contrata, para entender as possibilidades que ele tem, os desejos que ele tem, as possibilidades que ele tem de obter um financiamento, os anseios que ele tem financeiros em relação ao imóvel dele. Essa é a primeira parte. Depois a gente tem toda uma busca de um financiamento para o caso dos clientes que desejam comprar um imóvel que não seja à vista. Isso é um pacote de serviços que se faz, é um pacote de atuação junto aos bancos, né? E há pouco um cliente me falava, eu vi na sua última live, eu vi mesmo que as coisas aí em Portugal são mais demoradas para se obter um crédito. Então, esses são serviços que uma imobiliária tradicional normalmente não presta para você. Nós temos a busca de imóveis no país inteiro, de acordo com a necessidade e de acordo com os desejos do cliente. Quando eu estou falando de uma imobiliária, a imobiliária tem lá um determinado portfólio de imóveis que vai apresentar para o seu cliente, naquele local onde ela costuma trabalhar. Aqui em Portugal, as imobiliárias são muito regionalizadas, por mais que existam franquias nacionais, mas sempre vai ter uma abrangência regionalizada de cada escritório. E a tendência é que se busque imóveis dentro da carteira de clientes, não espalhados no país inteiro, como nós fazemos para os nossos clientes. Então, aqui a gente já tem diferenças muito importantes. Nós temos também a questão de ser os olhos do cliente aqui em Portugal, né? Estou apenas colocando pontos muito rápidos para que depois a gente possa desenvolver cada um deles, né? Mas nós somos os olhos do cliente aqui em Portugal e nós estamos aqui para encontrar todas as coisas, todos os aspectos positivos, negativos de inúmeras regiões dentro de Portugal, dos imóveis que ele deseja contratar, da forma de contratação, da forma de financiamento. Nós somos os olhos aqui. Somos os olhos para verificar se aquele imóvel é realmente bom, né? Todo mundo sabe que, pelo menos é costume no Brasil, a gente diz, eu vou visitar um imóvel, o corretor vai me falar todos os pontos positivos daquele imóvel. Nós estamos aqui para analisar os pontos positivos, sim, mas para analisar os pontos negativos também. Porque principalmente, né? Imóvel, toda compra tem pontos positivos e tem pontos negativos. E cabe a nós analisar e apresentar para os nossos clientes, sem o compromisso de necessariamente estar apresentando um imóvel da nossa carteira. Até porque o número de imóveis que a gente tem na carteira é insuficiente para atender a todos os clientes. Nenhuma imobiliária no país tem imóveis suficientes para atender as nossas demandas.
Nós temos N clientes a buscar imóveis em N regiões diferentes, de N tipologias diferentes, de N orçamentos diferentes, então é impossível ter imóveis para atender a todos os clientes. Por isso a gente faz busca dos imóveis de acordo com o desejo do cliente. Nenhuma imobiliária é capaz de fazer isso. Um outro aspecto importante a adicionar é muitas pessoas pensam assim, ok, mas eu consigo encontrar um corretor de confiança e ele pode também buscar imóveis para mim no país inteiro. Em primeiro lugar, sim, ele pode buscar imóveis no país inteiro. Porém, ele vai ter interesse de vender aqueles imóveis que tem com ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, por mais que ele tenha interesse de captar outros imóveis no mercado para você, quando ele for realmente pensar se vale a pena para ele fazer isso, hoje ele vai pensar o seguinte, aqui em Portugal é muito fácil eu vender um imóvel, é muito mais fácil eu vender os imóveis do que eu já tenho, que estão aqui na minha mão, do que eu sair para buscar imóveis. Hoje, clientes na mão, todo mundo tem. É muito fácil as imobiliárias terem clientes. O que faltam são os imóveis. Então, ele vai trabalhar os imóveis que ele tem com os clientes que chegam muito facilmente até ele. Ninguém vai ter interesse de sair buscando imóvel de acordo com toda aquela especialidade, de acordo com toda aquela necessidade que o cliente tem. Nenhum corretor vai fazer isso aqui em Portugal. Exatamente. Isso é um trabalho diferente que a gente propôs a fazer desde o início da empresa, né? Lembrando que a Oliveira Imóveis nasceu justamente de uma necessidade do próprio Giovanni aqui, né? Quando eu cheguei, eu não tive um apoio, eu não tive uma rede de contatos, de network para poder me ajudar a conseguir o melhor imóvel para mim e minha família. Eu que vim com uma criança pequena aqui para Portugal, né? Uma criança que tinha 2 anos e meio na época. Então, foi um cenário totalmente maluco para mim, que cheguei sem gás, cheguei com problema de luz, só tinha água, mas a água era fria, não dava para cozinhar, ou seja, um caos total. Por conta disso, eu criei a Oliveira Imóveis pensando e com um foco total, 100% no imigrante. Então, a gente difere de uma imobiliária tradicional já nesse ponto. Eu nem precisaria ser uma imobiliária convencional, né, com licenças, pagando alvará e tudo mais, mas eu preferi seguir essa linha, esse tipo de negócio, tendo uma imobiliária como padrão para o estabelecimento, mas com essa vertente para o imigrante. Então, a gente tem um atendimento diferenciado, onde a gente realmente não se baseia em ter nós mesmos os imóveis e sim utilizar dos imóveis dos parceiros, as imobiliárias do país, porque dessa forma a gente tem uma gama de 100% dos imóveis no mercado. A gente criou aqui na Oliveira Imóveis um sistema que foca no comprador, e isso é a melhor posição para quem está querendo comprar, porque aí a gente não tem que empurrar para ele nenhum imóvel.